mulheres que brilham, como que vocês estão? Começamos aqui mais um episódio do Realidade Feminina e eu sou Ellen Lourenço. Eu sou a Lauren Lourenço. E nós somos as Irmãs Lourenço. E entregamos aqui para vocês mais um episódio. Estamos muito felizes com esse episódio, que é praticamente nosso episódio de estreia, né, Lauren? É verdade. Depois daquela brincadeirinha que a gente fez com vocês no nosso primeiro episódio de lançamento, que é... Que a gente falou de tudo. Exatamente, né? Vamos ver quem nasceu primeiro, né? Então, assim, para você que tá chegando agora, fique ligadinho. A gente tem o nosso primeiro episódio de lançamento, onde a gente se apresenta, conta a nossa história para vocês. Mas hoje nós estamos aqui com uma mulher que brilha na vida, né? Eu costumo falar assim que realidade feminina tá aí no mundo dos negócios, no mundo pessoal, na vida pessoal. Conhecimento não ocupa espaço. Esse é o nosso papel aqui hoje, né, Lauren? Com certeza. Extrair dessa maravilhosa que está na nossa frente. Uma realidade feminina. De fato. E verdade. E eu não sou boba, né, gente? Eu trouxe a Lauren que é pra ela cavar e descascar pra gente conseguir extrair dessa maravilhosa o melhor que há da realidade feminina, Exato, né? Com vocês, estamos aqui com ela, Viviane Ramos. Viviana Ramos. Eu já ia corrigir. Eu já a ia Lauren tá corrigir. aqui pra corrigir, gente. Embora eu Exato. esteja super acostumada, todo mundo erra, mas eu ia ter que, né? Bom, com Todo mundo aí certeza. nos É igual assistindo. quando as pessoas me chamam de Lorena. E se torna normal, né? Se torna normal. Realmente, gente, quando a gente fala de nome, né, e parece que não, mas incomoda, né? Quando a pessoa escreve meu nome, coloca lá, Ellen com H, Lourenço, fala, não, gente, faz comigo, não, é meu nome. Exatamente. É a única coisa que é meu de direito. Então, Viviana, me desculpe, estamos aqui com a Viviana Ramos, com vocês nesse episódio maravilhoso. E nós vamos começar, né, Lore? Com certeza. Vou deixar com essa parte certeza. pra Lore. Começa aí, porque... Ai, sua A gente vez. quer conhecer você, conhecer sua história, né? Saber quem é a Viviana Ramos, mulher, como foi criança, como foi sua infância, né? Conta um pouquinho, de forma resumida pra gente, um pouco da sua história. Depois a gente vai partir pro lado da empreendedora, da empresária, dessa história linda que você tá, e que eu tive a honra de participar, de te conhecer, né? Foi até um presente o evento que eu participei. Foi uma surpresa também, né? Não esperava tanta entrega. Mas antes de você chegar onde você está hoje, teve uma jornada. Teve um caminho, teve um trilhar. Fala um pouquinho desse caminho pra gente. Quem é a Viviana? Primeiro, a Viviana precisa agradecer o convite, né? Eu aproveito a oportunidade para agradecer. Estou muito feliz e grata por estar aqui com vocês. A estreia, né? A estreia. Sem acento, porque estreia não tem mais acento. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Tudo que mulheres se propõem a fazer para ajudar outras mulheres é válido, né? Com então, certeza. cá estou eu para, de alguma forma, apoiar vocês na prática, que é o que eu tanto falo. E eu costumo dizer que a gente não pode só falar, a gente precisa colocar em prática, né? Não é de discurso que a gente vive, a gente precisa realmente colocar em prática. Então, eu vim aqui de uma forma para... apoiar vocês na prática e incentivá-las a iniciar esta jornada que está aí só começando e tenho certeza que será um sucesso. A Viviana, eu costumo dizer que a Viviana é uma longa história. Mas a gente não, né, é um podcast, não é uma novela mexicana. Vamos pro primeiro episódio dessa história. A gente vai ter que ir por partes, porque realmente é uma longa história. Eu acredito que todas as histórias de mulheres têm o seu valor, a sua essência, a sua verdade, né? Mas a minha começou numa novela mexicana, inclusive foi de lá que a minha mãe tirou o Viviana. E por isso que não é Viviane, que a maioria é Viviane, né? Exato. Eu não sei vocês, mas até hoje eu conheci uma Viviana. Eu acho que eu não conheci nenhuma. Além de É mais mim. popular Viviane, né? Isso, exatamente. Então, tá justo o meu erro. Tá desculpada. Tá desculpado. E aí foi de uma novela, uma protagonista, uma mulher muito bonita. Minha mãe amava aquela atriz e aí veio a história de dar o Viviana pra minha pessoa. Mas eu sou muito feliz com o meu nome, por ser diferente, embora eu tenha que corrigir todo mundo. Faz parte do processo, né? Mas a Viviana sempre foi uma menina sonhadora. Aos 8 anos de idade, uma criança, né, ainda... Hoje não sei, porque hoje as crianças já estão... Tá em outro vibe, né? Num outro momento, já muito mais inteligentes. Mas lá na minha infância, né, 30 e poucos anos atrás, aos 8 anos eu escrevi pela primeira vez que eu queria ser jornalista. Que legal. E eu escrevi
e nunca mais lembrei disso. Na minha formatura, em 2012, já estou formada aí há 12 anos, na minha forma foi o presente da minha mãe. Ela me presenteou com esta carta que eu escrevi aos 8 anos, dizendo que eu queria ser jornalista. Inclusive, lá no meu Instagram tem essa história, tem essa imagem deste papel que ela me presenteou. E, imagina, foi uma choradeira, né? Mas eu brevemente contei isso para lembrar que uma criança sonhadora já... Quando se coloca no papel os nossos sonhos, os nossos desejos, eu costumo dizer, né? Que me acompanha há bastante tempo, sabe? Que tudo que a gente deseja no coração, tudo que a gente sonha e tem na nossa mente, se a gente colocar no papel, vira uma meta. E assim que é uma ganha meta, força, né? ganha força, tu verbalizas, tu mentalizas e aí se torna uma realidade. Decreta. E exatamente, tu joga para o universo e aí tu vai correr atrás daquilo. E eu acredito fielmente nisso. Então, a minha infância foi divertida, saudável. Minha mãe sempre trabalhou muito, 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 muito para nos dar o mínimo ali, o básico de educação, saúde, além de todo amor, carinho e cuidado. E eu sempre a vi trabalhando muito, então eu sempre entendi que a gente precisa trabalhar muito. Eu sou uma apaixonada por trabalho, adoro trabalho, adoro trabalhar. E eu acredito que quando a gente faz o que a gente ama, o trabalho... Exatamente. Deixa de ser trabalho. Deixa de ser um trabalho, exatamente. Aquela frase clichê lá, né? Trabalhe com o que goste e nunca terá que não trabalhará nenhum dia. Isso não significa que a gente não se cansa. Cansa, sim. E muito, né? Acho que até essa semana mesmo foi a semana mais atípica. Uma semana que acho que foi unânime nos meus atendimentos, com as pessoas que eu conversei, o quanto estavam se sentindo mais cansadas. Mas descansa, né? É assim, e quando a gente está fazendo aquilo que gosta, que é o que recarrega nossas baterias, o que acontece? Uma noite de sono, a gente acorda recarregado. Ao contrário, quando você não está fazendo aquilo que ama, Exato, não é? Exatamente, porque daí a carga fica pesada, no dia seguinte, tu já acordas... Em déficit. Ali tá faltando, né? Mas quando tu tem... semana passada, por exemplo, eu fui a São João do Sul, Praia Grande e Porto Alegre. Eu passei a semana inteira em viagem, acho que nós conversamos, né? Pelo WhatsApp. Eu fui lançar um livro na quinta-feira lá em Porto Alegre com outras mulheres. É um livro maravilhoso que conta a história de 99 mulheres empreendedoras. E imagina... 99. O livro, eu pequei. Não trouxe o livro, poderia mostrar aqui. É, né? Verdade. Mas aí no podcast a gente pode coloca o arroba aí do Instagram. Mulherada, quem estiver assistindo a gente, vai lá no Instagram. Tem bastante conteúdo já sobre o livro. E é um livro que conta 99 histórias. Cada mulher escreveu a sua história. Eu sou uma dessas 99 que conta a sua história, deixa uma mensagem de ensinamento, de inspiração para outras mulheres que têm vontade de empreender, de ajudar outras mulheres. E aí, no fim do livro, o mais interessante é que tem um espaço para uma carta número 100. Que legal. Que é quem compra o livro, quem ganha o livro, tem a oportunidade de escrever a própria história ali. Tem páginas pautadas, assim, para a pessoa escrever o livro. É uma iniciativa da Confraria do Batom, que é um clube que tem lá em Porto Alegre. A idealizadora da confraria, conheci ela num evento, e aí ela me fez esse convite para escrever, para ser uma dessas 99 mulheres, e deu tempo, eles já estavam em processo de produção do livro, escrevi minha carta, compartilhei lá ensinamentos que eu gostaria de ter aprendido um pouco mais jovem, mais cedo, mas que eu acredito também que é tudo no tempo de Deus, né? Então a Viviana desde cedo sempre acreditou em Deus. Sou uma crente, né? Uma pessoa que crê. Independente de religião, eu acredito que a gente precisa acreditar e honrar um ser superior que cuida da gente, que cuida de todas as coisas, que é tudo no tempo dele. Acima de todas. Exatamente. Então eu sempre fui uma Viviana menina, criança, sonhadora e já muito fazedora. Sempre fiz muito ativa. Muito executiva, executora, né? Isso, eu uso a palavra fazedora e tenho usado bastante com as minhas mentoradas nesse sentido, de que a gente não pode só querer, né? Só querer, só desejar, só estar aqui no coração e na mente, não. A gente precisa ter a atitude de agir, né? O fazer, se tornar uma mulher fazedora. E é isso que eu tenho feito aí com muitas mulheres nos últimos anos. E dentro desses afazeres, já que você é uma fazedora nata, e entra muito na questão daquilo que... Porque assim, por mais que nós tenhamos conquistado mais espaço hoje, as mulheres hoje, ela tem inúmeras funções e inúmeros papéis.
E nós temos essa habilidade de equilibrar vários pratos ao mesmo tempo. Como que você administra a sua... Como que você separa as suas prioridades? Aonde você coloca seu tempo? Como que você vai administrando as necessidades? Porque semana por semana, por exemplo, semana passada você se dedicou às viagens, estava ali. Palestras, o livro. Tudo. Tem seu filho, seu esposo. Como que você faz essa balança para você não perder o fio da meada em determinadas áreas? E o que é prioridade para você? Boa pergunta. O que acontece? Nem sempre foi assim. Adoro. Mas eu aprendi a ser uma mulher disciplinada. A disciplina é um dos grandes segredos para a gente dar conta de tudo ou de daqui a pouco nem precisar dar conta de tudo, tá? A disciplina tem me ajudado muito. O que eu faço? Todos os domingos da noite, e não é clichê, se vocês me olharem no Instagram, todo domingo, depois das 7 horas da noite, vai ter uma story, ou vai ter um post, ou vai ter alguma coisa ali que eu estou mostrando o que eu estou fazendo. E eu estou com a agenda aberta, com o celular, computador, estou no escritório, em casa, né? Trabalhando. Eu tiro 1 horinha, 1h30 para organizar a minha semana. E isso se chama disciplina, né? Eu já passei o fim de semana inteiro com o filho, com o marido, eu peço pra eles, mamãe vai subir pro escritório, às vezes, né, com uma criança de 3 anos, tem o José maravilhoso, e sobe, quer ficar lá, e quer trabalhar também, daí quer pegar a máquina de escrever, quer pegar outro notebook, é uma loucura. Quer ser seu assessor. Isso, quer trabalhar também, mamãe, é a realidade, né? É a realidade. Então, nem sempre é expectativa e realidade, assim. É mais ou menos. Expectativa, um cafezinho, um chazinho. Ela concentrada. A expectativa é o que eu mostro nos stories. A realidade é ele aqui do lado com o notebook velho. Mamãe. E você toda hora assim, tá, meu filho, peraí. Exatamente. Inclusive, tive uma ideia que no próximo domingo, quando eu for fazer isso, eu vou deixar uma câmera escondida. Mostra a realidade. Pra mostrar a realidade inspirada no podcast. Tá? Isso, Vou boa, fazer boa, isso, boa. vou mostrar, marcar Arrasou. vocês. E aí, aos domingos à noite, eu tenho feito isso. Mesmo, às vezes, sendo desafiador. Eu organizo toda semana, eu confirmo todos os meus compromissos, horário de treino, horário de massagem, horário de mentoria, reunião, enfim, porque acho que a Loren sabe, né? Tenho muitos projetos, muitos braços, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, assim, né? Verdade. Então, tem que ter organização para poder funcionar. Na semana passada, foi uma semana diferente. Atípico. Porque tinha as palestras, eu falei do livro, né? Mas eu ministrei uma palestra em São João do Sul na terça, uma outra palestra em Praia Grande, que já era caminho, no sul de Santa Catarina, na quarta e na quinta em Porto Alegre. Então, já fiz um roteiro ali dos 3 dias. O marido foi junto. Foi parceiro, ele foi dirigindo, então eu tava de motorista particular. Então já tava em conjunto com a outra área. Então nós somos sócios numa empresa também, então a gente tá sempre conectado, se ajudando, né? Dentro da nossa casa a gente tenta, lógico, tem as exceções, né? Mas a gente tenta ter uma alimentação saudável pensando na saúde mesmo, né? Porque a gente quer ficar velhinho, mas a gente quer ficar velhinho saudável. Sim. E aí, lá na casa da vovó, acaba que pode tudo, né? Mas, enfim, o mais importante é que eu tenho essa rede de apoio. Ela é uma mulher que me apoia na prática, ela sabe dos meus projetos. Inclusive, hoje, no carro, a hora que eu estacionei o carro, mandei uma mensagem para ela. Estou em Floripa, vi que o movimento já tá super intenso, porque é uma, né? Véspera de feriado, exato. Mas eu não vou conseguir chegar em Santo Amaro às 5 horas. Só confirmando, vovó vai conseguir pegar o José na escolinha e tal. Então, tô tranquila, ela vai pegar, vai levar pra casa dela e vai dar um monte de doce. Tá tudo bem. Hoje a gente deixa. Ela pegou, pelo menos ela pegou eu e o José na escola. Não pode reclamar. Não vai reclamar, ela pegou o José na escola. Ela é uma mulher que me apoia na prática e eu sou muito grata por isso, né? Minha mãe também sempre está à disposição aos fins de semana, durante a semana, quando precisa. Tenho a minha mãe também, que não mora, tipo, municípios vizinhos, mas se precisar. Então, nesse aspecto, isso tem me ajudado a equilibrar os pratos, né? Porque se a mulher não tem rede de apoio com uma criança de 3 anos, não adianta você se forçar a se cobrar, né? Porque vamos deixar uma mensagem para as que não têm rede de apoio. Porque eu acho que quando nasce um filho, nasce uma palavrinha chamada culpa junto, né? Todas nós carregamos isso. A gente carrega até que você um dia entenda que, por mais que você faça, vai ter dias que você
vai deitar e sentir a mãe maravilha, e no outro dia você vai deitar e vai falar, o que eu tô fazendo com os meus filhos e da minha vida? Mas para deixar um recado para as mulheres que não têm rede de apoio, faz o que você pode, o melhor que você pode, nas condições que você tem. Enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda, e não se cobre tanto. Não se culpe, né? Não se culpe. julgue. Eu, por muito tempo, também não tive rede de apoio. Eu praticamente criei meus filhos sozinha. E eu me culpava muito porque a minha carreira, o meu trabalho, ele não tinha a atenção que eu gostaria de dar. Então, eu sempre me senti como atrasada. Tá todo mundo deslanchando, menos eu. Mas até entender que eu também estava cuidando de um pilar extremamente importante na minha vida, que é os meus filhos, e que vem primeiro que o trabalho, né? E, na verdade, não, o trabalho... vem primeiro que o trabalho, na escala de prioridades. Então, assim, independente da fase que você está hoje, você tem filho, porque foque. Sim. E no trabalho dá o melhor. Vai estudando, vai se melhorando, vai estudando, né? Se preparando para as oportunidades que vai vir pós a fase que eles exigem mais de nós, né? Eles vão crescer, né? Eles vão chegar crescer. Um momento que eles vão crescer. Exato, É bem exatamente. legal isso que a Lauren tá falando, e eu acho que vou trazer aqui dentro de do que a gente prega dentro da realidade feminina. Exato. Né? Que é uma realidade, de fato, existe. Que eu não sei o que é pior, né? A mãe que tem toda essa rede de apoio e a mãe que não tem rede de apoio nenhuma. Porque quando a mãe tem muita rede de apoio, não sobra o filho pra ela, né? Eu confesso que é até pecado falar isso, mas eu falei esses dias pro José assim, ó, porque a gente já combinou que o José não vai ter irmãozinhos. Ele, teoricamente, não é que teoricamente, a não ser que Deus queira muito e seja, né, mais poderoso do que o Dil. Mas você sabe que tem histórias, né? E eu acredito que sim, que ele é. Mas aí, porque tem gente que diz que não quer ter filho, mas não toma... usa nenhum método. Não usa nenhum método. Feito, né? Mas eu tô fazendo o que precisa ser feito para não ter para não dar um irmãozinho pro José, pelo menos não por enquanto. E aí, esta semana, o José tá na fase de ele prefere estar na casa do vovô e da vovó, mas é lógico que ele prefere, porque... mais não precisamos repetir, né? Não, a vovó vai assistir, vai ficar chateada comigo. Mas a gente já sabe o motivo, e ele pede. Ontem ele chorou, ontem à noite. Ele queria ir pra casa da vovó e do vovô. E aí eu tive que explicar pra ele. Daí, de vez em quando, eu brinco assim, eu vou arrumar uma irmãzinha. Por quê, mamãe? Porque você não quer mais ficar com a mamãe, você não quer tomar café, acorda e já quer ir pra casa da vovó, não quer mais tomar café. Eu fiz uma chantagem, assim, né? Daí ele... tá, não quero mais ir. Daí ele, né, não quero. E aí, é exatamente o que tu falastes, né? Perdi a linha de raciocínio. Não tem Não, dentro desse processo de quando a gente fala que existe essa rede de apoio em excesso e a falta de rede de apoio em excesso, realmente chega um ponto em que fala assim, cadê meus filhos, né? Eu que tenho 3, por a bênção de Deus, Bia, grudei nela que eu não Quem conhece a gente que fala, Bia, como que você conhece sua mãe 24 horas? Ninguém mandou ficar muito tempo pequenininha longe da mãe, né? Mas é muito importante falar sobre isso e trazer sobre essa disciplina que você colocou muito bem, no sentido de que, cara, se organize. E se você vive uma realidade no qual ela não te satisfaz, que é a falta dos filhos ou o excesso, tipo, no sentido de precisar da ajuda de alguém, é começar a se organizar e se programar, né? Porque é fase, exato. Porque às vezes as pessoas, elas se colocam, e mulheres, né? Vamos, porque eu sei esse lugar, eu conheço esse lugar. Se coloca numa realidade, fala, assim, não tem pra onde ir, não tem o que fazer, eles não têm vó pra deixar, pra você é fácil porque tem a avó, pra você é fácil porque tem o pai, e a gente acaba procrastinando as coisas que precisam ser feitas. A gente não faz o que precisa fazer, Perfeito, porque exato. fica no vitimismo, lamenta, lamúria, reclama, mas sem considerar que, apesar da fase, é uma fase que por mais que você tá ali dedicada no filho, ou que você tem menos tempo para dedicar ao trabalho, tendo ou não rede de apoio, cara, tudo é adaptável. E é processo. Exato. Tudo é processo. Então, assim, aproveite as oportunidades que você tem. E eu falo muito sobre aproveitar o próprio processo, por mais desafiador que seja. Eu tenho falado isso e ensino, né? Compartilho com as minhas mentoradas e até como conteúdo no Instagram, porque o processo parece que, todo mundo quer o lá, todo mundo quer chegar no lá, né? Quer ter uma casa melhor, quer trocar de carro, quer empreender, abrir uma empresa, ou todo mundo quer alguma coisa, né? Só que as pessoas estão tão preocupadas com o lá que elas não vivem o processo. E eu vou falar pra vocês que talvez eu seja uma das poucas mulheres que
amam o processo. Eu gosto de verdade. Quando você entende, né? Sabe, quando tu tá construindo, e aí aquele momento de construção é tão importante quanto ou mais do que aquilo lá. Porque quando tu chegas, era isso? Conquistei, já não faz mais sentido, daí tu tem que ter outros lás para chegar, né? Exato. Então, eu amo o processo, assim, de viver aquilo que tá acontecendo no momento mesmo, sabe? E eu acredito que isso seja na vida profissional e na vida pessoal também, de tu aproveitar a tua casa, de tu curtir o momento, curtir a fase com o filho, se o filho tá ali aos 3 anos, que é como o José tá agora, ele, né, obviamente, não poderia ser diferente sendo meu filho, né, mas ele já sabe o alfabeto inteiro, ele sabe palavras, ele fala, ele só não lê ainda, mas eu já tô ensinando as silabazinhas, ele conhece as letras do alfabeto inteiro, ele fala na ordem, então é algo que eu quero aproveitar aquele momento com ele ali, a fase que a gente tá vivendo. Daqui a pouco ele vai chegar na fase que os de vocês, eu acho que já estão, namorado, e casa, e sai de casa, ou vai pra balada. Final de semana em casa não tinha ninguém. Eu falei, nossa, vivi pra viver essa fase de não ter nenhum dos dois em casa. Então, e deve ser tão desafiador quanto, né? Às vezes eu pergunto, você tem filhos? Acho que tem. Em algum lugar. Mas é muito legal isso que a Viviana falou sobre processo, né? E eu quero aproveitar essa oportunidade pra gente entrar num dos temas que eu sou suspeita a falar, né, que é a minha paixão, que é sobre o empreendedorismo. Eu falo que a mulher, ela já nasce empreendedora. Muitas ainda não achou não conseguiu ligar esse botãozinho, não foi picadinho pelo mosquito ainda. Mas, e falar de processo, para mim, é algo, assim, muito bom de trazer em qualquer assunto. A Lauren tá aqui para não deixar eu mentir, porque como uma boa terapeuta que ela é, ela me ensinou a ser uma boa adulta que eu sou. Para entender os processos. E, gente, o nome já fala, porque, assim, quando a gente fala processo, significa te preparar para algo. Que é o que eu acredito. Então, se você está vivendo um processo, seja ele uma realidade dura ou uma realidade gostosa, boa, mais favorável, acredite, você está vivendo e dentro dessa realidade, porque algo lá na frente espera. Mas muitos vivem o quê? Não, porque talvez quando eu for para a faculdade vai ser diferente. Não, porque quando eu conseguir aquele emprego vai ser diferente. Não, porque quando eu conseguir aquele tão sonhado trabalho, aquele negócio, e a gente vive uma vida de espera. Uma vida que não existe, né? Porque se você vive amanhã, você não chegou lá ainda, né? Você vive numa expectativa, que eu falo que é ilusão. E a ilusão, né? De achar que amanhã vai ser diferente. Então, não é sobre isso, é sobre realmente de onde viemos, aqui estamos e qual é o A felicidade está na jornada. Exatamente, isso é muito legal. E eu queria saber da Viviana, quando que você começou a empreender e como que foi esse despertar? Como que isso nasceu dentro da... Porque a gente já sabe que a Viviana é mãe, que ela é organizada, que a gente já conhece. Exatamente. Tá, mas e aí, o empreendedorismo entrou quando? É muito louco, porque eu nunca vendi nada, gente. Nada. Geralmente, as mulheres... Era daquelas pessoas avessa a vendas? Sabe Sim. aquelas pessoas não gostam de vender? A venda não é comigo. Isso, porque tem mulheres que têm a primeira experiência de trabalhar numa loja, num shopping, sei lá, na loja do teu bairro, alguma coisa assim, né? Ou numa padaria, que seja, atender. Eu nunca vendi nada. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu emendei o ensino médio, tu terminas ali com 17 anos, e aí entrei na faculdade, fiz 18 no primeiro ano. Da faculdade emendei uma pós-graduação em jornalismo e mídias digitais. Então, o meu mundo sempre foi o jornalismo. Eu sempre... Bom, não é à toa que eu escrevi lá, e aí virou meta, e aí foi uma realidade, eu me formei, e sempre atuei como. Então, eu trabalhei no antigo Diário Catarinense, que era o jornal impresso aqui, naquele prédio redondo lá no Itaguaçu. Passei pelo SBT, trabalhei no governo, sempre como jornalista, repórter, outras funções dentro do jornalismo, né? E escrevi jornal para concurso público, trabalhei no portal Tudo Sobre Floripa, que é um portal fica aqui pertinho, enfim. Cobri carnaval, cobri polícia, adorava fazer matéria de polícia. Então, fiz a minha carreira como jornalista e eu nunca vendi nada. Eu sempre fui a consumidora. Só gastava os meus mangos, meus poucos mangos de jornalista. Sempre só gastei, nunca vendi nada. E foi a maternidade, o José. Foi com a vinda do José, eu fui mãe madura. Eu engravidei aos 30, ganhei o José com 31. Então, eu já era formada há muito tempo.
E aí foi quando, depois que ele nasceu, aquele período bem difícil, depois que eles nascem, sabe? O que eu vou fazer? Tudo já não fazia mais sentido. Eu costumo definir que a maternidade é uma montanha-russa de sentimentos. Mas chamo é assim. mesmo. E tem um chamado baby blues. Baby blues. Isso. Que não é uma depressão pós-parto. Mas ele é um momento. Ele é um momento bem desafiador para a mulher. Por conta dos hormônios, de tu se reconhecer novamente enquanto mulher, enquanto profissional. Eu passei por isso. Amando ele de paixão, né? Quando a depressão pós-parto, tu não quer o bebê, consegue, né? exato. Tu não se demora tu ter essa ligação. Eu já tava amando ele demais, já amava ele dentro da minha barriga, produzi muito conteúdo, escrevi muito texto na época, grávida, como se ele estivesse falando, sabe? Pra ele, quando crescer, poder ler, enfim. E aí, eu fiquei 7 meses em casa. Na época, eu era assessora de imprensa de uma federação do estado, carteira assinada, enfim, tava lá há 5 anos já. E aí, eu fiquei aqueles 7 bons meses em casa, com férias e licença maternidade. E nesse período, uma luzinha começou a se acender ali, tipo... Se eu voltar a trabalhar como jornalista, eu viajava o estado inteiro para fazer reportagens. E aí eu pensei, meu Deus do céu, como é que eu vou pegar a estrada e viajar? E lá eu ia para São Miguel do Oeste, 12 horas de carro, no fim do estado, assim. Eu ficava me imaginando como que eu vou passar uma semana inteira longe do José. E aí aquilo começou a me incomodar, eu já não me via mais. Eu sempre quis ser jornalista, eu queria fazer isso, né? E aí... Mas não da mesma forma. Não naquela intensidade, não viajando. Eu lembro que depois que eu voltei a trabalhar, eu fiz uma dessas viagens longas que eu voltei dirigindo, eu e outros colegas de trabalho, e a gente ia com o carro da federação, eu voltei dirigindo assim, só que eu não percebi que eu tava assim. Quando eu cheguei em casa, que eu larguei o volante, eu tava travada, dor no corpo inteiro. No outro dia eu tive que fazer massagem, aqueles procedimentos para dar uma relaxada e melhorar. Aí eu entendi que eu estava totalmente tensa e com medo de morrer. Exato. Eu não tinha medo de morrer antes, mas quando tu se tornas mãe, eu acredito que não é mais só você, né? Porque não é a minha vida, é que eu não queria morrer para não deixar o José pequenininho, não deixá-lo sem mãe. É impressionante como a gente começa a vivenciar esses sentimentos de que se o carro capotar, ou se acontecer alguma coisa, se pegar fogo em casa, sempre esse Não, o que vai ser dele? Quem vai cuidar dele? Será que vão cuidar? Não, e eu quero educar, eu quero ensinar meu filho a escrever, eu quero ensinar meu filho a ler, quero facilitar a vida dele, né? Para que ele tenha uma vida mais leve, mais saudável e que ele aprenda coisas mais novo do que a gente demorou tanto tempo para aprender, né? E é isso, né? E aí foi tendo esses medos, esses receios, é que eu vi, não, eu preciso pensar em algo para que eu não trabalhe tanto. Para que eu não trabalhe duro e trabalhe inteligente. Mas olha que interessante essa sua percepção. Tem mulheres que demoram muito mais tempo para poder ter essa percepção. E aí você estava tão conectada. 20 meses, menos de um ano. Você já falou, peraí, tem alguma coisa pegando. E aí você entrou num processo de reflexão. Isso. Aí eu fiz um curso de autoconhecimento. E aí eu aprendi sobre muitas coisas que eu fico me perguntando, gente, como eu demorei. Olha que, né, eu não tava... Não tava lá num canto escondido, eu não morava no interior, assim, né? Eu já era jornalista, eu já era comunicadora. Mas, assim, tem coisas simples. Parece que era outro mundo, né? Parece que era outro mundo, assim, ó. Eu não... Deixa eu pensar em algo. A própria questão da constelação familiar, daquela questão de honrar pai e mãe, eu tinha como aprendizado da Bíblia. Honrar pai e mãe, um dos mandamentos. Sabia o quê, né? Mas eu não sabia por que eu tinha que honrar o pai e mãe. Porque a gente só aprende que tem que honrar pai e mãe e pronto. Mas não o que cada ligação fazia sentido na nossa vida com a mãe, com o pai. Sabe? Aí eu fiz um bom curso de autoconhecimento e aí as luzes começaram a se acender. E eu pensei... E aí gente, eu não tenho propósito de vida. Eu não tinha um propósito. Além de cuidar do meu filho, da minha família e de ser uma jornalista, né? E aí eu fui em busca do meu propósito e descobri que toda a minha experiência enquanto jornalista, toda a minha vivência de comunicadora, eu preciso ensinar mulheres a se comunicar. Que legal. Porque é isso que eu
sei fazer de melhor? E eu sempre brinquei por muitos anos. Eu falava assim, o que tu sabe fazer? Olha, sei falar e escrever. É só isso que eu sei fazer. Por muitos anos, lógico que a gente sabe fazer outras coisinhas, né? Uhum. A gente se arrisca na cozinha, a gente cuida da casa também. Adoro decoração. Mas é isso que eu sei fazer de melhor. É isso que eu vou empreender. E aí virou um negócio. Que legal. Pedi as contas 1 ano depois. Fiquei ainda trabalhando um ano depois de ter voltado da maternidade. O José daí tinha 1 aninho. Pedi as contas. Fiquei por um bom tempo ainda prestando serviço para a federação de casa e tal. E depois me desliguei totalmente. E aí fui lançando minhas mentorias, daí veio o Café com Português, que é o evento onde nós nos conhecemos. Ele começou bem pequenininho e tomou uma proporção muito grande. Próximo 9 de abril tem a 8ª edição. E aí as mentorias individuais, depois mentoria em grupo, imersão, e foi indo. E eu tô aí 3 anos, quase 4 anos. Nessa jornada. Virou um negócio. E eu consegui entender. E lógico, né? Virou um negócio e faço dinheiro com isso. Não ganho, né? A gente faz. Isso. Mas o empreender, né? Respondendo a tua pergunta, foi quando eu encontrei o meu propósito. É isso. Porque além de... O dinheiro é uma consequência, né? Quando eu entendi que com o que eu sabia fazer de melhor, eu poderia ajudar mulheres a melhorarem de vida, a terem sucessos nos seus negócios, porque assim, vocês hoje já estão ligadas aqui com a comunicação, estão se comunicando, mas tem muitas mulheres que estão lá vendendo, sei lá, tem psicóloga, dentista, ou que vende um produto, joia, lingerie, enfim, um produto de beleza. Elas sabem muito sobre a área delas. Uma médica sabe muito sobre a medicina, uma enfermeira também, a psicóloga sabe sobre o nicho dela. Sim. Mas nem todas, e elas não têm nem a obrigação, né, de saber se comunicar. Mas elas têm a obrigação de reconhecer que não sabem quando não sabem. Exato. E aí buscar alguém que sabe que pode te ajudar. Exato. E aí quando eu tive essa lâmpada acesa, virou um negócio. E toda vez que uma mulher me procura e faz um processo de mentoria, ou quando eu lanço a mentoria em grupo, e elas estão sempre... É nítido ver a diferença, o sucesso. E melhora todas as áreas, né? Inclusive o relacionamento, porque as pessoas não percebam realmente o quanto é importante você aprender a se comunicar e a responsabilidade de quem comunica. É o comunicador que isso onde? Não me lembro, eu aprendi em algum lugar. Mas é porque mas eu sempre soube disso, assim, eu sou responsável, eu sempre falo pra minha irmã, mana, tu é responsável para que as pessoas te entendam. Isso. Foi no Café com Português. É provável, né? Então, assim, você pode ser que tá falando e falando assim, ninguém tá me ouvindo. Ninguém me entende. Ninguém me compreende. Tá, mas você tá se comunicando da forma correta? Exato. E eu gosto muito também, que eu tô me aprofundando mais agora, sobre uma comunicação mais não violenta também, né? Que eu acho que é muito importante também. Muito demais. Cara, às vezes não é... E eu falo isso nos meus atendimentos. Eu adoro essa expressão. Eu tô pra mandar a pessoa para aquele lugar. Mas se você souber mandar, ela vai feliz. Porque não é o que eu falo. É como eu falo. Exatamente. Eu costumo dizer... Tem 2 pontos da comunicação que vale aqui deixar para quem está nos assistindo, que é muito importante. Primeiro, a responsabilidade é de quem comunica, né? Que tu acabou de trazer. A responsabilidade é de quem comunica. E... além de não ser sobre o que você fala e sim como você fala, é aprender a ouvir. Todo mundo pensa que comunicação é falar. Não é. Taquilalia, né? Gente, não é sobre isso. O maior segredo da comunicação é aprender a ouvir. Ouvir a tua audiência, ouvir as tuas pacientes, as tuas clientes, ouvir o teu público. Escuta. Minto, não escuta, ouve. Porque escutar é diferente de ouvir. Ouve, entende, conhece as dores. Com as dores, com os medos, com tudo que tu ouviu, tu consegue entregar o melhor. E aí tá o segredo da comunicação. Exato. E é assim também, né? É ouvir para entender.
Não é ouvir pra responder. Não. Porque a maioria tá aí assim. entra na Não, discussão. a pessoa tá escutando e já tá preparando, elaborando a resposta. Não. Porque eu vou falar assim, mas não entende, não compreende também, compreende. né? De falar, o que ela tá querendo aí entra a dizer? interpretação, né? A interpretação de texto e a interpretação do áudio, da voz, do né? tom, né? Exato. É A interessante. comunicação sempre foi uma dificuldade muito grande pra mim, assim. Falando de vulnerabilidade agora. Vamos falar de vulnerabilidade feminina. Começando com a minha história trágica. Mas realmente, assim, eu sempre tive muita dificuldade com comunicação. Quem olha pra mim fala assim, ela é extrovertida, ela é para-choque de caminhão. Não, gente, sou nada disso. É porque tem que fazer o que precisa ser feito. Mas eu lembro dos episódios, assim, das minhas experiências, porque como eu já empreendo há muitos anos e eu fui meio que... Eu precisei desenvolver isso. Eu lembro que uma das coisas que eu comecei a aprender na época era assim, temos 2 ouvidos E pra uma ouvir mais e uma boca pra falar menos, porque eu era aquela... Quem me conhece sabe que eu ainda sou um pouco metralhadora, né? Se deixar, eu falo, não tem que mandar calar a boca. Mas eu fui aprendendo. E uma das coisas que eu sempre falo, e o Realidade Feminina nasceu dessa realidade, o fato das mulheres entrar muda e sair calada. Então, eu acho que assim, eu quero até aproveitar um pouco essa oportunidade. Eu vou abusar da Viviana para extrair o conteúdo dela. Porque assim, a gente sabe que a dificuldade que as mulheres têm em se comunicar, muito é não só pela ambiência, porque somos mulheres, a gente tem que pensar para falar, ou tem ambiente que talvez não posso falar, Travada, né? não posso. E principalmente a questão da timidez, né? Daquela mulher que ela fala com vergonha de falar aquilo. Eu era assim, eu tinha vergonha de falar as coisas, eu tinha vergonha de contar minha história, eu tinha vergonha de falar. Essa era a verdade. Eu tinha vergonha de abrir a boca para falar e falar alguma coisa em que as pessoas iam ter aquela... me julgar. E isso me atrapalhou muito, assim, nos meus negócios, mas... Hoje eu entendo aquele processo lá atrás. E eu queria que você trouxesse um pouquinho para as mulheres que estão vendo que sim, essa dificuldade existe e que é aprendível. Então, assim, muitas... mas eu sou tímida. Eu não vou empreender porque eu sou tímida. Minha comunicação não é Aquele boa. famoso... eu não sei falar. Não, eu nasci assim, eu não falo. Eu não vou fazer nada para melhorar isso. Exato. E eu sei que a comunicação, ela é aprendível, porque, assim, eu aprendo todos os dias me comunicar melhor. Eu ainda tenho muita dificuldade pelo fato de eu ser muito acelerada, tal. Ainda ter um pouquinho daquela timidez, principalmente quando eu não domino muito. Se eu tô numa mesa, gente, que eu sou a mais burra da mesa, eu vou pensar pra falar, mas quem que não vai? E eu sempre procuro a mesa, eu sempre procuro ser a mais burra da mesa, então acontece isso. Então, o que você diria para essas mulheres que ficam racionalizando essa realidade e uma forma que elas têm para começar a realmente acertar mais o poder da comunicação delas, porque nós sabemos que, como mulher, a gente tem muitos talentos escondidos. E a partir do momento que a gente domina isso, a gente conquista. Tipo assim, o poder está em você, né? O céu é o limite. Conta um pouquinho para nós sobre isso. Assim, eu quero aprender. Ela tá aproveitando aqui uma mentoria. Ela fala, vamos de mentoria, né? Vamos de mentoria em grupo, né? Porque todas vocês mulheres que estão nos assistindo... Um pouquinho assim, sabe? Nada, vamos aproveitar. Olha, pega isso aí, você que tá assistindo em casa, pega papel e caneta, anota, escreve, porque é ouro que eu vou entregar para vocês, tá? É exatamente aquilo que eu entrego para as mulheres que investem, né? Que estão aqui pertinho de mim para aprender. Eu costumo dizer que tudo que nós fazemos repetidamente, nós nos tornamos excelentes. A repetição é uma das coisas que a gente... Coisa não, né? É uma das técnicas, é uma das atitudes que nós precisamos ter na vida. Repetir, é treino, fazer. Todas as habilidades são treináveis. Exato. Muitas mulheres chegam até mim trazendo exatamente o que tu trouxestes. Tenho medo, tenho vergonha, me preocupo com julgamento alheio, sou tímida. E aí, em relação à questão da timidez, dos medos, a terapeuta vai poder falar muito mais do que eu. Mas eu sei que, talvez lá na infância, alguém tenha falado para ti um cala-boca, ou criança não fala no meio de adulto, fica quieta. Uma palavrinha, uma frasezinha que talvez tenha escutado, que te tornou essa mulher tímida, medrosa, que não tem coragem de abrir a boca, de falar, de mostrar o seu dom, né? Isso depois a Lauren vai poder falar isso para vocês. Mas eu acredito fielmente de que se a mulher reconhece que ela tem esse desafio, vamos chamar assim. Isso.
Se a mulher tem, se você é uma mulher que tem isso agora, mas reconhece que tem, já é meio caminho andado. Exato. 50%, Para toda mudança né? é isso, meio caminho andado. 50% tá Reconhecer, resolvido. né? Acolher, né? Reconhecer e te acolher e não julgar. Ah, eu sou tímida, mas tá, beleza, eu sou tímida. Mas o que você precisa fazer agora, a partir do momento que tu encontrou a timidez, que tu reconheceu a timidez? E aí tu começa a desenvolver habilidades. O que a gente precisa fazer quando a gente é tímida? Falar. Exato. Se Aprender com comunicar, quem fala bem. Se conectar, aprender com quem sabe. Eu falo muito sobre isso, de a gente buscar pessoas que sabem mais do que a gente. Eu não sei treinar sozinha. Eu não consigo ir pra academia e treinar sozinha. Eu sou leiga lá e eu treino há anos. Uhum. Mas eu não me preocupo com o peso que tem que colocar, com a postura. É muito bom treinar com alguém que tá ali. Exato. Só falta respirar com a gente. Mas tá ali, segura e faz isso, e troca o peso, coloca. Hoje de manhã, inclusive, ainda treinei antes de vir pra cá. E aí, é muito bom estar com alguém que sabe mais do que você. E às vezes a gente peca porque a gente não admite que tem pessoas que sabem mais. A gente precisa procurar estar Exato. perto dessas pessoas que sabem mais. E pedir ajuda, né? E treinar. Se eu quero ser uma boa comunicadora, eu quero perder a vergonha. Em relação ao julgamento alheio, eu só pergunto assim, olha para tua conta bancária, para os teus boletos, isso. bem prática. Lembra... Timidez não paga conta, gente. Isso, timidez não paga conta. E se você se preocupar com o que o outro vai falar, com o que o outro vai pensar sobre ti, sobre o teu negócio, você pensa quem é que paga os boletos no fim do mês? Exatamente. É você, não é? Então, ó, deixa... Beijinho no ombro. Sabe? Segue adiante, pensa em ti, pensa nos teus boletos, pensa na tua família. E tu falaste algo muito legal sobre o dom, né? Sobre as habilidades, as coisas boas. Muitas mulheres chegam até mim dizendo que como é que eu vou empreender se eu não vendo nada? Não tenho um produto para vender. Lá na época do José, na época da pós-maternidade, eu não tinha as 3 coisas que todo mundo fala. Que é, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro e eu não tenho um produto para vender, né? Eu não tinha as 3 coisas. Eu não tinha tempo, trabalhava o dia inteiro, carteira assinada, 8 horas por dia, pegava trânsito de 2 horas para ir para a federação, mais 2 horas para voltar para a cidade onde eu moro. E tinha um filho pequeno, não tinha dinheiro. Recebia o salário dos 30 dias, pagava todas as contas, Exato. trabalhava mais 30 dias, esperava o salário chegar de novo e pagava tudo e era um ciclo. E a vida inteira foi assim. Até que eu decidi mudar essa realidade. E eu não tinha dinheiro, não tinha tempo e não tinha nada para vender. O que eu ia vender? Mas percebe é legal que... isso que você está falando, porque eu Muito. sempre falo para as pessoas o seguinte: os motivos que vai fazer você empreender é os mesmos motivos que vai fazer você não empreender. Exato. Então, se eu vou empreender porque eu não tenho tempo, eu vou empreender porque eu não tenho dinheiro e eu quero vou fazer. empreender porque eu preciso sair dessa minha realidade. E muitas eu fui essa mulher. Ah, mas eu não tenho dinheiro, não posso fazer. Ah, mas eu tenho meus filhos pequenos, vou deixar com quem? E até que essa pessoa que me despertou o empreendedorismo falou assim, tá, então se você não tem tempo, não tem alguma coisa errada na sua vida? Se você não tem dinheiro, não significa que tem alguma coisa errada na sua vida? Então, sempre quando você coloca uma objeção de não vou fazer por isso e aquilo, é exatamente o motivo que você precisa para pra empreender. E aí tu falou agora uma área, a Lorena falou também, né? Que automaticamente é a roda da vida, né? A roda da vida é uma das dinâmicas mais usadas, já virou um pouco de clichê, mas ela é uma das verdadeiras. Por quê? Se a tua saúde financeira não tá boa, ela vai automaticamente influenciar no teu relacionamento. Tem gente que diz, né? Não há casamento que dure como é que se diz? Uma crise financeira, né? Então, se tu estás com um problema na tua saúde, vai influenciar no teu relacionamento, na tua profissão. Em tudo, né? Em tudo. Então, a nossa vida, ela precisa realmente girar, né? E para ela girar como uma roda, todas as áreas precisam estar alinhadas. E quando eu me vi ali com o bebê no colo, sendo uma CLT, eu não ganhava mal, tinha um bom salário, mas eu gastava todo aquele salário. Eu não tinha nem noção do superávit, do déficit calórico, igual, tipo assim... Aquela coisa o que você precisa ganhar, Isso. fazer mais dinheiro
do que gastar, e É. você precisa comer menos Isso. do que Tipo isso. gastar mais É. do que consumir, né? A caloria. É a questão do dinheiro e da caloria, né? Então, a gente precisa pegar o tempo que não tem, o dinheiro que não tem. Eu tenho uma história que vale compartilhar em relação ao dinheiro. Lembra do curso que eu falei? Fiz o curso de autoconhecimento, foi Sim. onde tudo começou a clarear. Eu tinha R$500 na conta. E o curso custava R$500. Olha Já só. contei isso lá no Instagram também. R$500, gente. Sabe o que é ter R$500 na conta e tu não ter uma outra conta? Tu não tem Não nada, tem uma nada, previsão de entrada, né? nada. E entrar no outro mês, Isso, o outro salário que ia pagar a isso. conta. Foi o seu all-in, né? Isso. Deu tudo que tinha. Exatamente. E ali, R$500. Eu tinha duas opções. Eu falo isso sempre quando alguém me procura. Eu quero fazer uma mentoria, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, se tu quiseres, Se tu arruma. tem. Se arruma, né? Porque daí tu arruma o dinheiro e aí tu vai fazer com que aquilo que tu aprendes, obviamente, é muito mais sobre o que a pessoa faz com o que aprende, né? Você que tá nos assistindo aí, tá aprendendo um monte de coisa. Se tu só assistires e curtir o vídeo, o podcast e continuar fazendo o que você já está fazendo, não vai mudar a tua vida. Exato. Mas se pegar tudo que aprendeu aqui, E aplicar. anotar, escrever, virou meta e aplicar, daqui 3 meses pode chamar a gente que Com a vida vai dar diferente. Com certeza. E foi assim que eu fiz. Peguei os R$500 e eu investi, paguei o curso, fiquei sem nenhum real na conta, R$0, sabe? 0,0 reais. E tá tudo bem. Em 1 mês, eu fiz o primeiro café com português. Olha 12 só. mulheres. Olha 12 só. mulheres. 12 mulheres. Fiz a minha entrega, eu mesma passei o café. Eu arrumei as mesas. Fiz parceria com uma mesa posta. Fiz parceria com um lugar. Fiz um monte de parceria. Aham. Cobrei, na época, acho que R$59. E 12 mulheres estavam lá no primeiro café com português. Lá no primeiro café, sabe o que eu fiz? Eu lancei uma mentoria. Me lancei mentora. Que legal. Porque eu tinha experiência de Com 12 anos como certeza, comunicadora. com Não dá pra tu acordar certeza. amanhã e dizer que tu é mentora, né? Exatamente. Mas tu podes pegar o teu dom, voltando no dom, escolhe algo, não escolhe, né? Coloca no papel, usa sempre papel e caneta, é um dos segredos para tudo fluir na vida. Escreve as coisas que você sabe fazer de melhor. Coisas que você, mais um pedaço de mentoria aqui para Exato. vocês. Bem, Escolhe algo que você faz, que você se diferencia de outras pessoas, que você faz com muito amor, que você gosta de fazer e que pessoas pagariam por isso, assim. As coisas que que as pessoas sentiriam sua falta, Exato. sabe? O meu bolo de cenoura é o melhor do mundo, todo mundo elogia. Começa a pensar daqui a pouco de fazer esse bolo de cenoura para vender, Com certeza. né? Não, eu sou ótima em organização. Exato. Gente, pessoas estão pagando para outras pessoas irem na casa organizar as roupas e sapatos. Exatamente. Eu amo costurar. Faz coisas para vender, costura. Exato. Entende? Então, tu tem que, lógico, encontrar um propósito nisso. E eu encontrei com a comunicação, né? Uhum. A minha habilidade da escrita, a minha facilidade em escrever e me comunicar, hoje as mulheres me pagam para aprender a escrever e Exato. falar. gente, olha que importante. Eu quero trazer um adendo muito importante aqui, que inclusive fez também parte da minha trajetória. E eu vejo muitas mulheres bloqueadas nesse processo. A Viviane, ela trouxe uma situação em que imagina que você quer empreender, quer começar um negócio. E nós, mulheres, a gente tem uma mania de não valorizar aquilo que a gente faz de melhor. É verdade. Então, por exemplo, igual quando você fala assim, eu faço um bolo, todo mundo ama, e talvez a pessoa compraria se eu falasse que tivesse um valor. Só que, pra nós, aí eu vou me colocar, eu vou lá e faço um bolo, igual a Lori na cozinha, né? Aí, vou falar da minha área. Cara, a Lori, quando ela me pede uma arte pra ela postar nas redes sociais dela, não, amiga, eu faço, vou nem te cobrar. Porque eu amo, pra mim é fácil, não tem valor. Então, tudo aquilo que é dom, não tem valor. Porque a gente Pra faz nós. naturalmente, né? E detalhe, quando nós mulheres, isso é uma característica feminina, quando nós mulheres colocamos valor em algo, a gente fica assim, não tá bom. Não, peraí que eu vou melhorar. Não, ainda não tá pronto. Não, calma. Não, tem. Aí a Lauren tá aqui enlouquecida querendo comprar um negócio, gente. Ela, não, tá perfeito isso. Quanto? Eu quero pagar. Não, mas peraí que não tá bom. Não, peraí que não tá pronto. E nós vive
Eu falo que essa é uma corrida de rato feminina, né? Que é aquela corrida de rato que a mulher se coloca, que ela nunca tá pronta, não tá perfeito, nunca vai estar perfeito para você, mulher. Para nós, nunca, porque nós somos mulheres, é uma característica. E esse é um ponto. E o que eu gostaria de trazer dentro da história da Viviane como um despertar para você começar a empreender é que a gente começa a empreender por bem ou por mal. Exato. Ou vai pela necessidade, ou vai pela oportunidade. Amor, né? Quando eu falo por bem, por mal, é por amor, por ódio. Eu comecei a empreender por ódio. O que significa isso? Imagina que você tem uma oportunidade, que eu falo que é o que os homens fazem. 1 mais 1 é 2, eu vou ganhar dinheiro. A mulher e a necessidade. Cara, tô com meu filho, não tenho o que dar de comer e eu preciso fazer alguma coisa para vender. Aí você vai lembrar do que a Viviane falou. Sabe fazer bolo de cenoura? Vai lá, faz aquele bolo e oferece pro vizinho. Aí, pela necessidade, você vai lá fazer o bolo e tal. E vai começar a empreender. São as 2 formas de começar a empreender. O que eu quero trazer aqui para você é que o seu porquê, que eu acredito que foi o que aconteceu com a Viviana, tem que ser maior que o como. Se o seu motivo para começar algo, seja um negócio, um produto, um serviço, empreender, qualquer coisa na sua vida, começar a fazer um bolo e oferecer para a vizinha, pai, mãe, primo que presta, compra as coisas da gente para começar as coisas. Então, o seu porquê tem que ser maior. O porquê dela foi o quê? Eu tenho meu filho e eu quero qualidade de vida. Sim. Ela Exato. escolheu uma vida com qualidade de vida, porque ela já conhecia a vida dela antes. Se eu continuar fazendo o que eu estava fazendo, qual é a hora? Na minha agenda não caberia o filho. Então, o porquê, o seu motivo tem que ser maior do que o como. Porque aí, se o motivo é maior do que o como, o seu bolo começa a ter valor, você começa a ver que realmente dá para ir fazer. Os obstáculos ficam mais fáceis. Ficam menores, porque o motivo é grande. Exato. Quando eu comecei, meus motivos aqui, 2 crianças com as bolotas do óleo para mim querendo pão para comer. Eu faço negócio, eu faço negócio. Então, acho que isso é um ponto muito importante para trazer, e a história da Viviane esclareceu isso muito bem, no sentido de que tudo tem um início por bem ou por mal. Se você está vibrando num desejo de encontrar propósito, de encontrar, que seja empreender e tal, porque eu falo que o empreendedorismo é comportamento, você pode estar numa CLT empreendendo. Também, Nato. exato. Ah, com certeza. Empreendedorismo, não. Falo que todas as mulheres que estão na CLT é empreendedora, amiga, só não descobriu ainda. Exato. É, porque para administrar uma casa, né? A gente aprende em todos os momentos, Exato, né? Tu tá da ali vida. hoje de manhã, voltando pra própria realidade, né? Tu fala, como é que tu faz pra administrar e tal. E hoje eu fui treinar, e aí só que eu coloquei roupa pra lavar. Na verdade, eu coloquei roupa pra lavar ontem à noite, tá? É bem isso. Quem me vê, às vezes, pensa, meu Deus, ela não coloca a mão na massa, né? Mas olha, coloca, tá? Coloquei roupa pra lavar ontem à noite, deixei lavando a noite inteira. Aí hoje de manhã eu estendi e fui treinar. Voltei do treino, e aí hoje tem uma moça lá pra fazer a faxina e tal. Quando eu voltei, eu já tinha colocado outra máquina. Então, eu estendi uma nova máquina e coloquei outra para daí a moça tirar depois. E aí, tomei um café rápido, me arrumei e tal. Já fiz 1001 coisa para estar aqui. E já deleguei, já mandei mensagem pro marido, ó, tem que ir na peixaria. Eu não vou conseguir passar na peixaria. Eu vou no mercado, mas tu passa na peixaria. Então, são coisas que a gente está empreendendo a todo momento. A gente delega as funções, a gente organiza e faz isso. As logísticas, né? Ó, eu vou passar no mercado, então naturalmente eu não vou passar por aquele caminho, mas tu vais, e aí liguei pra vovó passar a pegar o José, pra eu ficar tranquila no caminho do trânsito. Enfim, a gente tem esse espírito, porque principalmente mulheres fazedoras, Exato. né? A gente já tem dentro da gente essa questão do cuidado, da organização, é da mulher, é da energia feminina, né? É. Então, as mulheres, elas só precisam reconhecer isso, né? Despertar, e né? Despertar dentro delas. E não é fácil, né? Tem Não. os desafios. Reconhecer as vulnerabilidades não é fácil mesmo. Requer coragem. É pra gente corajosa. Só que assim, a gente não chega onde a gente quer sem antes aceitar a realidade que a gente está. Então, se a realidade é eu não sei me comunicar, ou eu não me comunico tão bem quanto eu gostaria, reconhecer isso, que foi aquilo que você trouxe, e traçar
um caminho Você fala para muito poder de acolher, chegar. né, Lauren? Sobre acolher essas vulnerabilidades. Porque a partir do momento que eu acho que a gente acolhe, a gente reconhece. Exato. E reconhecendo, a gente tem clareza. Esse acolhimento, ele é uma aceitação. É aquela famosa assim, tu aceitação. olhar no espelho e falar assim, cara, eu sou péssima para me comunicar. Olha como isso tem reverberado nas minhas relações. Só que também não é olhar com assim, olhar para o espelho e falar assim, nossa, que idiota que você é, que absurdo. Ai, como você é tansa, que você não sabe falar direito, você nunca consegue se comunicar com seu marido, com seu namorado, com seus funcionários, com seus colaboradores. Tudo. Eu peguei e falar assim, é uma vulnerabilidade, isso não me diminui como pessoa. Muito pelo contrário, porque nós somos feitos de luz e sombra. Nós somos feitos de pontos fortes e pontos fracos. O único problema que deixa as pessoas cada vez mais inseguras é porque elas estão olhando demais para os pontos fracos delas e não olham para os pontos fortes. Não reconhecem os pontos fortes. Sim, se apega só no que é Se desafiador, apega no que é naquilo que é difícil, né? desafiador, ou então, não vou reconhecer que eu não sei me comunicar, nossa, por quê? Porque ela não está olhando para aquilo que ela é boa. Porque quando eu olho para a minha essência e eu vejo que eu sou boa em muitas coisas, apesar das minhas sombras, qual que é o problema de reconhecer e falar... Preciso melhorar minha comunicação, preciso melhorar meu português, eu preciso melhorar minha vestimenta, eu preciso aprender a comprar roupa, que é minha vulnerabilidade, né? Que a imagem vende, né? A imagem comunica, vende, aí ela eu fico, comunica ai, e vende, né? Eu não tenho paciência, eu fico mandando mensagem pra ela, mano, ficou legal isso, ficou Mas eu legal vou aquilo, eu falar- não não, tenho. e olha- Eu e não é- tenho, é minha vulnerabilidade. Gente, isso bloqueia e trava as mulheres. Porque, assim, é igual o meu caso. Quem me conhece não sabe, né, gente? Vamos falar da... Eu tenho dificuldade no meu português. Tem palavra que não sai, quando sai errado. Ponto, esse é um fato. Olha, gente, sim, curso, eu sei que eu tenho que fazer oratória, essas coisas, tudo. Mas, é que enrola. Assim. É treino, habilidade, hein? É isso. E aí chegou um ponto, e a Lauren me ajudou muito nisso. Chegou um ponto em que falou assim, tá, você quer isso. Só que para isso, você precisa Desenvolver isso. Isso. Não adianta querer ter Antes sem de ser. Exato. E eu entendi isso, né? Quem conhece, a gente tem aqui a agência, tudo, aí eu gravando, a galera olha e fala, cara, tá bom, vamos tirar a barreta, né? Vamos fazer unha, vamos melhorar, principalmente a fala, né? A minha dicção foi melhorando muito, né? Melhorou. Melhorou muito. Eu tô aqui com a minha, eu já tô querendo... Olha, se eu vender uma mentoria hoje, tô Já vai estar como meta, meu. Não, tá bom, gente, eu vou dar um jeito no meu jeito de falar. Mas sotaque não tem conserto. Não, autenticidade Não é- faz parte de uma boa comunicação. E eu gosto na verdade, eu da gosto autenticidade da essência, né? A essência é algo que eu tenho um tripé, já que a gente tá cheio de tripés aqui, eu vou aproveitar pra compartilhar mais um ensinamento. Gente, essa meia hora, no fim do dia, Deixa eu rodar aí. no fim do dia eu Ô, vou Davi, passar no- meu no Pix. final, você não Gente, vamos desliga fazer o as seguinte, câmeras. moeda de troca da internet é o quê? Segue ela, compartilha, comenta, Isso. manda pras amigas, entendeu? Isso mesmo. Materializa isso pra você. Faz os cortes, né? De todos Faz os esses cortes, ensinamentos que ela trouxe pode aqui. fazer Posta, corte. reposta e Marca ela, marca não, é pronto. Isso. O tripé mais poderoso da comunicação. Vocês conhecem as 3 peneiras de Sócrates? Não me lembro. Também não me cabeça. recordo. Acho que eu já ouvi falar. Vamos ver se é a mesma coisa, né? Porque As 3 peneiras, em resumo, assim, né? Que senão esse podcast a gente vai ficar aqui até amanhã. As 3 peneiras de Sócrates são peneiras mesmo. Peneirar a farinha, sabe? Verdade, bondade e necessidade. Antes de nós falarmos qualquer coisa para qualquer pessoa, antes de nós comunicarmos algo, de passar adiante uma fala, uma mentira, uma fofoca, um comentário sobre qualquer situação, a gente precisa passar pelas 3 peneiras. Que legal. Ó, essa é uma- Peneirar. Esse podcast valeu, né, gente? Vai embora, tchau. Primeiro você peneira a verdade. Passa pela peneira da verdade. Se é verdade aquilo, ok, passou pela peneira da verdade, segue adiante, pode falar. Não é verdade, tu já elimina ali. Porque se tu não tem certeza que é verdade aquilo, tu não tem o direito de passar pra frente um comentário, uma notícia, enfim, que não seja verdade, né? Então, na primeira, se não é verdade, tu já elimina. A segunda é a da bondade. Vai ser bom
para quem vai ouvir? Nossa, gente, eu amei. Não, é um dos ensinamentos mais maravilhosos da vida, assim. Aham. Carrego isso comigo há muitos anos. A segunda da bondade. É bom? Ah, não é bom. Não faz, não fala, mesmo sendo verdade. Gasta mas sua energia. se não é bom para quem vai ouvir, esquece, não fala. Ah, vai ser bom, vai ajudar. Então tu falas. Terceira peneira, a da necessidade. Existe a necessidade de falar aquilo? A pessoa vai poder mudar a realidade? Não. É até bom para a pessoa, Tá bom. é verdade, seria bom, mas ela não vai poder mudar, porque aquela realidade, ela não é sobre outra pessoa e aquela ali não vai conseguir. Não leva adiante. Que nós sejamos, fica uma mensagem, que nós sejamos mulheres promissoras apenas de coisas boas, de palavras positivas. Que legal. Né? Afinal, né, a palavra tem poder. A palavra tem muito poder. A comunicação é responsabilidade nossa. E é uma fonte, né? Exatamente. Então, se não é verdade, se não é bom e se não é necessário, não fala. Nossa. Ai, arrasou. gente, não sei Pra como- Podemos ir finalizar, embora? já vou pode mudar ir toda a embora. estratégia de comunicação da realidade feminina. Mas olha só, gente, realmente sim, foi enriquecedor. Cumprimos o nosso propósito. Com certeza, Eu falo foi que muito conhecimento bom. não ocupa espaço. Não. Né? Altos insights aqui, Então, hein? Pra quem assim- estiver assistindo, de fato. E coloque em prática. Papel, Colocar em caneta, prática, anota porque tudo. muitas viradinhas de chave aqui, e nós somos a soma de várias viradas de chave, de vários livros que nós lemos, né? Exatamente. A gente não chegou aqui, ai, bonito tá aqui gravando com toda essa estrutura, mas teve uma jornada, teve um processo, e a gente encarou esse processo com o peito aberto, confiando que a vida tá ao nosso favor. A vida está ao nosso favor, gente. Nada vem para nós que não seja para nos ensinar algo. E a Viviana trouxe isso para a gente com muita verdade e transparência, né, Ellen? Eu amei. Exatamente. Muito E aí legal. vem, você falou da verdade e transparência, aí veio o tripé mais poderoso da comunicação. Baseada nas 3 peneiras de Sócrates, meu amigo filósofo, eu criei o tripé mais poderoso da comunicação, que é verdade, transparência e essência. É, exato. Porque daí tu estavas falando sobre o Essa teu ausência. desafio da fala, né? O sotaque faz parte da tua essência. O que precisa ser resolvido são as questões da própria Mais língua técnica, portuguesa, né? técnica e tal. Mas a essência, o sotaque está na essência. É. E a gente tem que ser verdadeira, transparente com a nossa audiência, com quem nos assiste, com a equipe, com o pessoal aqui da agência. Mas a gente nunca pode perder a nossa essência, de forma alguma. Ai, Não, foi não lindo, sei foi vocês, lindo, mas eu quero mais. Muito Gente, legal. é isso. Ficamos aqui com mais episódio. Viviana, muito obrigada. Gratidão. Graças a você conseguimos cumprir mais um propósito de um episódio, né, Lória? Exato. Se nós exato. conseguirmos, eu espero que muitas mulheres estejam aí nos assistindo, mas se nós conseguirmos atingir pelo menos uma mulher, se uma mulher pegar papel e caneta, anotar e fazer isso virar uma realidade, eu vou ter ganhado. Eu também. Já meu valeu tempo. todo Valeu. o esforço, já valeu todo o propósito que a gente, né? Porque teve todo um processo, uma logística pra gente chegar aqui, tá sentada Exatamente. e entregando, né? A gente não entrega aquilo que não tem, então não só o fato da logística em si, mas precisamos estudar. A gente não entregou qualquer conteúdo ou jogamos papo fora, né? Foi algo de valor para vocês. Então valorizem, Exato. curtindo, comentando, faça os recortes, Se você compartilhando, comentar, né? Já Olha, vai, ó, tem noção. Marcar no Instagram. marcar no Postou, Instagram, tem que marcar, Viviana. Ramos, tudo junto, só que Isso. o Viviana tem 2 N's, só no Instagram, tá? A Isso, gente coloca na descrição pra vocês a bio dela. Vai estar ali escrito, né? Me isso. E sigam. o Realidade Feminina também, né? É, a realidade feminina é nós, é o grupo, tamo junto. Isso. Obrigada, gente. Muito beijinho no coração de vocês. Não se esquecem, gente, se inscreve no canal. E até a Agradeço próxima. também. Obrigada. Obrigada, lindeza. viu? Tchau, tchau. Sempre, tamo junto. Ó, vai lá no Café com Português, hein? Isso. Isso mesmo.